doutora Natasha Arumiota, tudo bem? Tudo bem? Como tá? Obrigado pela presença, obrigado por compartilhar conhecimento conosco por essa próxima 1 hora de live. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei bem feliz com o convite. Uma grande alegria tê-la conosco aqui, doutora Natasha. Vou fazer uma breve introdução, então. Enquanto isso, o pessoal está entrando na sala, somos 53 já. Hoje foi um dia bem puxado aqui em São Paulo. Nós tivemos alguns recordes ruins, inclusive de óbitos por conta da Covid. Então, a minha introdução, logicamente, ela vai de encontro a atualizar os profissionais em relação aos números que nós temos. E aí a pertinência de nós estarmos cada vez mais instrumentalizados nesse enfrentamento à Covid-19. Daí uma série de lives que o Crefito 3 vem fazendo, vem subindo, para que os profissionais tenham a oportunidade de observar, se referenciar, compartilhar conhecimento com quem está desenvolvendo o conhecimento a partir das evidências no enfrentamento à Covid-19. Então, isso é muito legal. Estiveram aqui comigo desde lá da época que nós estávamos falando há 2, 3 semanas atrás da telesaúde. Então, nós tivemos grandes profissionais aqui falando de telesaúde, Júnia Cordeiro, nós tivemos também a doutora Sandra Volpe, nós tivemos também a doutora Mônica Stuck, Ana Rita Lobo. Então, houveram grandes discussões aqui e eu acho que a gente segue agora mais tecnicamente, doutora Natasha, dentro de um tema tão importante que compõe aí as ações, né, as condutas dentro do escopo, do campo de ação de trabalho da terapia ocupacional, que são as tecnologias assistivas. E aí, então, nós temos, olha só, um cenário que é o seguinte hoje, acompanhem comigo. A China, ela bateu 84.338 casos confirmados de Covid. Dentro desses, 4.642 óbitos. O Brasil, ele já está em 71.886 confirmados, com 5.017 óbitos. Isso dados de hoje, atualizados. Então, nós já passamos a China em número de óbitos e mesmo subnotificados, o que é assustador, né? E aí você tem um segundo país de grande impacto da doença, que é a Itália, onde nós temos 199 mil contaminados e 26.977 óbitos. Se eu pegar os dados do próprio Ministério da Saúde de subnotificação, que coloca ali uma base, um mínimo de 5 vezes menos, então esses 5.000 óbitos de hoje representam 25 mil, na verdade, né? Talvez a gente nunca saibamos desse número exatamente por conta da subnotificação, mas estudos indicam, né, os indicadores estão em 5 vezes menos. Então, na verdade, quando nós vemos de base, né, porque vai de 5 a 15 vezes. Então, não dá nem para ter essa ideia direito. Mas vamos pegar a base, que eu acho que é uma boa referência, para não alarmar tanto também. Então, os óbitos eles estão em torno de 25 mil, o que já bate com os óbitos ocorridos na Itália, cuja notificação está em 199 mil. A nossa subnotificação, se nós multiplicarmos 71.800 por 5, dá 359 mil. Então é assustador, quer seja 71 mil, quer seja 359 mil, quer sejam 5 mil óbitos, quer sejam 25 mil óbitos. É assustador de qualquer forma. Esses dados eles estão no site covid.saude.gov.br, é um site do Ministério da Saúde, que é a plataforma que eles atualizam todos os dias com os dados da pandemia. É claro, nós temos dentro desses 71 mil os casos que melhoraram, que estão bem, que partem para a reabilitação a partir
do momento em que saem do estado crítico, ou aqueles casos que não sofreram tanto, que os sintomas foram mais leves e que acabaram passando aí sem tanto comprometimento. Mas esses dados são bons a partir do momento em que nós temos boas estratégias e um número de óbito baixo, né? É sinal que está tudo funcionando bem. Dados de recuperação bons, com óbitos elevados, não significa muita coisa. A estratégia está deixando a desejar. E quando eu falo estratégia, não é nem só a governamental, que a gente sabe que está uma confusão. É a consciência da população para uma dinâmica de respeito, de autopreservação dentro dessa pandemia. Então, doutora Natasha e colegas que estão nos ouvindo, nós somos 70 na sala já, é um número maravilhoso para terapeutas ocupacionais. Lembrando que muitos vão acessar essa live, ela fica gravada nos canais e disponibilizada nos canais do Crefito 3. Então, ao longo aí dos próximos dias, o impacto tende a subir bastante. A da doutora Mônica Stuck, por exemplo, foi muito acessado, o que me deixa muito feliz, porque é um trabalho maravilhoso. Tenho certeza que as anteriores também colaboraram com muita gente nesse enfrentamento, e a sua hoje ela sobe para brilhantar ainda mais. Então, é tempo de consciência, é tempo de responsabilidade, é tempo de solidariedade, é tempo de se proteger e proteger a quem amamos. Vale sempre lembrar, então, que hoje, mais do que nunca, vai sair de casa, utilize a sua máscara. Se você exerce um trabalho essencial que não pode se isolar nesse momento, mantenha o distanciamento social, evite aglomeração, entenda que você não é só vulnerável enquanto a questão da pandemia em si, mas você pode ser vetor de transmissão. Então, mais do que nunca, use a sua máscara e mantenha o distanciamento social. Alguns estudos estão indicando aí que o vírus ele fica no ar por 3 horas, no entorno dos hospitais. De qualquer maneira, use a máscara, vamos nos preservar. Pessoal que está atendendo em clínicas e consultórios, baixar somente para casos eletivos, aqueles que a desassistência pode provocar aí a degradação do quadro, a piora de forma irreversível. Então, esses continuam em atendimento e, mesmo assim, com todos os cuidados de biossegurança possíveis, né, dentro da complexidade de cada caso. Ok? Bom, tudo que te interessa, você, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, você consegue encontrar hoje no site do Crefito 3, www.crefito3.org.br. Nós temos uma equipe de 7 profissionais trabalhando intensivamente, sistematicamente, para o que te interessar nesse momento de enfrentamento referente à fisioterapia e à terapia ocupacional. Está disposto lá, e o que estiver faltando como nossa gestão e o enfrentamento dessa crise, ele trabalha diariamente em cima das demandas que aparecem. Certamente a sua colaboração vai ser importantíssima para que nós trabalhemos mais assuntos conforme a necessidade e tragamos informações consistentes, verdadeiras e relevantes. Tá bem? Quero só, antes de soltar para você então, doutora Natasha, agradecer uma colega muito especial que passou, inclusive, pela contaminação do coronavírus e está bem, uma terapeuta ocupacional que eu admiro muito, super profissional, a doutora Dimaima Vitória. Ela trabalha na atenção básica e ela, mais do que ficar em rede social e grupo de Facebook reclamando do descontentamento em relação à evidência da profissão, à valorização, à necessidade de capacitação dos colegas, né, da apropriação do raciocínio clínico, ela resolveu se juntar aqui ao Crefito 3 e construir conosco, né, um cenário melhor para a terapia ocupacional, para a fisioterapia e para tudo que envolve aí esse contexto de gestão. Então, doutora Dimaima, muito para esse conselheiro aqui,
é uma felicidade enorme ter você conosco, bem, agora bem, já negativada para o Covid. E quero deixar aqui o meu agradecimento por tudo que a gente vem construindo nesse caminho, ok? Doutora Natasha, então, vamos lá? Pode se apresentar, então, e eu tenho certeza que vai ser um momento lindo aqui. Nós estamos fazendo história nessa pandemia e você faz parte disso já. Obrigado. Graças a Deus. Boa noite, meu nome é Natasha, sou terapeuta ocupacional pela Unifesp e tenho mestrado em engenharia biomédica. Atualmente eu trabalho bastante na linha de pesquisa e desenvolvimento, né, voltada para recursos terapêuticos e tecnologia assistiva. Então, é uma área que eu gosto bastante de trabalhar, uma área que eu tenho percebido um crescimento enorme, né? Antigamente a gente tinha uma grande dificuldade relacionada à tecnologia assistiva pela falta de acesso, né, os valores, principalmente para aquelas que trabalham com SUS, né, pacientes baixa renda. Então, a gente tinha bastante dificuldade de prescrever uma tecnologia assistiva porque muitas vezes eles não tinham condições de adquirir e o SUS também não fornecia. Então, durante todo o meu processo, eu sempre tentei procurar maneiras de como trazer tecnologia assistiva e recursos terapêuticos mais em conta, né? Justamente para atingir todos os públicos, não só os públicos que têm maiores condições financeiras. E aí, falando em tecnologia assistiva, primeiro eu acho que é importante eu falar o que é a tecnologia assistiva, né? Porque depois que a gente soltou aí a propaganda, né, sobre a live, eu recebi muitas mensagens, principalmente de estudantes de graduação, me perguntando, mas o que é tecnologia assistiva? Eu não sei o que é. Isso é interessante porque agora você passa a ser referência também, e aí prepara, porque seu Messenger vai bombar, o Instagram, o Direct vai bombar. Sim. Muito bom. E é ótimo, eu acho ótimo, assim, que as pessoas venham perguntar, porque eu acho que é uma área, assim, que tem que disseminar, né? É uma área, assim, que a TO tem que se apropriar dela, não só TOs, né? Porque é uma área multiprofissional, eu acho importante ressaltar isso também, mas o TO, ele é muito criativo, e normalmente, como o TO trabalha com o cotidiano, trabalha com o dia a dia, desde o acordar até o dormir, acho que a gente tem uma apropriação dessa área que é diferente dos outros profissionais, né? Então, eu acho bem importante, assim. Então, eu fiquei bem feliz que vários TOs vieram me procurar para perguntar sobre o assunto. Então, assim, para a gente ter uma ideia, né? A tecnologia assistiva ainda é considerada um termo novo, já tem 32 anos aí de existência, né? Esse termo, mas ele ainda é considerado novo justamente pelo desconhecimento, né, das pessoas. Então, ele é utilizado para identificar todo arsenal de recursos e serviços também que contribuem para proporcionar habilidades funcionais, né? E, consequentemente, independência e inclusão voltada para as pessoas com deficiência, né? Então, para ressaltar ainda mais, a tecnologia assistiva, ela é uma área do conhecimento. Então, por isso que a gente sempre fala no singular, né? Eu ouço muitas pessoas falarem tecnologias assistivas no plural, vejo muitos artigos científicos falarem assim. Eu mesma já cheguei a falar no plural, mas na verdade a gente não fala no plural justamente porque é uma área, né? Não é um conjunto de equipamentos. Então, por exemplo, quando a gente quer falar no plural sobre um conjunto de equipamentos, a gente fala recursos de tecnologia assistiva, serviço de tecnologia assistiva, serviços de tecnologia assistiva. Então, acho que é bem importante ressaltar isso. Então, além de conceber dispositivos, também existem serviços, né? Então, esses serviços são todos os serviços que envolvem os processos, as estratégias, as indicações desses recursos de tecnologia assistiva. Me chama bastante atenção aqui no Brasil a questão da alta, assim, tem as terminologias que nós usamos aqui por conta até de pensarmos isso no Brasil, um país de terceiro mundo, como você falou, onde os recursos às vezes são escassos, né? Sim. Então, o que é a tecnologia assistiva de baixa complexidade, de alta complexidade? Você tem essa diferenciação no seu trabalho? Atualiza a gente disso.
A gente divide, né, em alta tecnologia e baixa tecnologia. A alta tecnologia, ela envolve equipamentos mais sofisticados, né? E normalmente eles necessitam de controles de computador, dispositivos eletrônicos. E normalmente eles são produzidos por indústrias e profissionais especializados, por exemplo, engenheiros, designers, né? E a baixa tecnologia já tem pouca sofisticação, é com materiais de baixo custo, aqueles materiais que estão disponíveis no nosso dia a dia. Né? Então, isso é muito o que o TO tem feito, né? Pega, por exemplo, um pedaço de termoplástico e transforma num recurso, né? Isso não significa que o recurso de baixa tecnologia ele é pior do que de alta tecnologia. Um não exclui o outro, né? Muito pelo contrário, tem muitos recursos de baixa tecnologia que são muito mais funcionais do que o de alta tecnologia. Além disso, a gente tem que pensar que a gente atende todos os tipos de público, né? Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que não têm a proximidade com o computador, não tem proximidade com alta tecnologia, né? E eles vão ter essa dificuldade de trabalhar com isso. Então, acho que um não anula o outro, os dois são necessários, né? E os de alta tecnologia também não significam que um TO não possa produzir, né? Como que é o que eu faço hoje, assim, eu trabalho com os dois tipos de tecnologia e sempre pensando no paciente que eu vou atender. Então, sempre tem a participação ativa tanto do paciente quanto da família, dos cuidadores, né? Tem que ter um envolvimento geral para que esse dispositivo realmente funcione. Então, eu gosto bastante de falar de inovação, né? Eu sou uma profissional, assim, que tenta procurar coisas dentro da engenharia, por isso que eu fui atrás da engenharia, aquilo que faltava na TO. Eu sentia muita falta de várias coisas na TO. Por exemplo, impressão 3D, que é o que eu mais foco hoje em dia, né? Impressão 3D é uma coisa que está muito acessível. O seu mestrado foi em bioengenharia, né? Foi engenharia biomédica. Engenharia biomédica. E é um mestrado multiprofissional. Você, na sua relação, né, dentro desse âmbito, dessa área multiprofissional, como que foi essa experiência? Você chegou como terapeuta ocupacional e enxergou o que nesse contexto todo, considerando outras profissões? E como você se sentiu nesse processo todo? A primeira coisa que eles falaram para mim, né, até quando... Eles sempre falam isso para mim, né? A maioria lá é engenheiro, eu era a única TO do laboratório. Aí tinha alguns fisioterapeutas, tinha psicólogo, mas TO eu era a única. E aí, quando eles ouviam o barulho, eu sempre tô de salto, eles ouviam o barulho do meu salto, eles falavam, ah, não, lá vem ela tentar tesourar os nossos projetos. Porque normalmente o que acontece, né? Essa falta de trabalho em equipe, em multiprofissões, né? Geram dispositivos que muitas vezes não fazem sentido algum para a gente que está na atuação. Então, teve muitos dispositivos que os engenheiros criaram, que aí eu falava para eles, gente, isso daí não faz sentido, porque é um dispositivo muito caro e eu posso fazer isso com uma bola, por exemplo. Para que eu vou usar isso? Para que eu vou gastar, sei lá, 20 mil reais comprando isso? Não faz sentido. E aí eles falavam para mim, você só vem aqui para tesourar nossos projetos, né? Então, nesse sentido foi bom. Ao mesmo tempo que para mim também, né? Porque eu venho com ideias malucas, que a gente acha que tudo é possível, e aí vem alguém da Exatas e fala, não, isso daí não tem como fazer, então, ou vamos seguir por tal caminho, né? Entendi. Posso dizer, então, que essa conversa é muito legal, e se deixar, a gente fica aqui 3 dias, já vou te avisando. A questão do planejamento, então, dentro do desenvolvimento dos dispositivos ou da tecnologia em si, essa questão de você organizar, inclusive pensando clinicamente, é uma contribuição legal dentro dessa área, né? Isso é inerente à terapia ocupacional, né? Sim, com certeza. Acho que é muito importante a gente trabalhar em equipe, não só TO com engenharia, mas assim, TO com físio, TO com médico. Por quê? Porque às vezes a gente cria um dispositivo que vai atrapalhar a fisioterapia. Ou a gente cria um dispositivo que vai atrapalhar a atuação da medicina, da enfermagem. Então, acho que tem que ter realmente um trabalho em equipe, né? O ideal seria que a gente tivesse um trabalho em equipe interdisciplinar, né? Que todo mundo sentasse e falasse, vamos fazer tal coisa.
mas isso é praticamente impossível dentro da atuação de todo mundo, a gente não tem tempo hábil para isso, né? Então eu falo que pelo menos o trabalho em equipe multi é o ideal, né? O TO ir atrás de alguém e falar, olha, eu tô pensando em criar isso, será que é o ideal para a sua atuação? Vai atrapalhar em alguma coisa? Ou o que eu posso fazer para te ajudar nesse sentido, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, além do conhecimento técnico e criatividade, que eu acho que voa longe, né, para todo terapeuta ocupacional. E em termos de segurança também, né? A gente Sim. propõe uma coisa que nós entendemos, o paciente entende ali na hora, mas isso envolve, às vezes, o familiar, é o que você falou, envolve Exato. outros profissionais, envolve a inter-relação, né, dos profissionais, as condutas interprofissionais, e aí você tem a necessidade de preparar esse contexto, esse ambiente, para que realmente essa tecnologia proposta seja útil, né, no raciocínio clínico, na conduta proposta. Muito legal. E aí você, nesse desenvolvimento, o seu mestrado ele foi em função da relação com a impressora 3D, e aí eu tenho você como referência de ser precursora um pouco nisso no Brasil. Situa um pouco qual é a relação do seu trabalho com o que vinha sendo desenvolvido nessa questão da impressão 3D, e o quanto isso compôs ali, qual é o seu olhar disso para a confecção de dispositivos, inclusive de tecnologia? Tá. Eu fui procurar o mestrado justamente porque eu queria entender um pouco mais dessa tecnologia. Porque em 2014 eu ganhei uma bolsa de intercâmbio, né, para o Japão, fiquei mais ou menos um mês e meio lá. E eu conheci diversos centros de tecnologia lá, assim, tecnologias de ponta. E eu via que eles tinham muita tecnologia, mas não tinha muita mão de obra, porque o Japão é um pouco diferente, assim, nesse sentido do Brasil, né? No Japão, as pessoas não costumam estudar muito, assim, ensino superior, justamente porque na linha de produção eles ganham, assim, praticamente o mesmo dinheiro. E eles conseguem viver bem. Então, assim, para que eu vou estudar? É mais ou menos isso. E aí eu pensei, bom, aqui no Japão eles têm muita tecnologia e não tem gente para trabalhar. E no Brasil, ao contrário, a gente não tem nada de tecnologia praticamente. Tudo que a gente tem é muito caro e inacessível, mas ao mesmo tempo a gente tem profissionais extremamente qualificados, né? Aqui, assim, eu vejo TOs brilhantes que criam coisa assim, do nada cria tudo, né? E aí eu pensei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a trabalhar em diversas áreas, assim, quem foi ver meu currículo, eu pulei de área em área diversas vezes. Só que todas as áreas eu via que tinha necessidade de tecnologia assistiva. E em nenhuma eu conseguia implantar o que eu queria porque eu não tinha material, né? Assim, um material adequado. Então, muitas vezes eu criava alguma coisa, com termoplástico, por exemplo, e o paciente não gostava, porque ele falava, nossa, mas é feio, eu não quero usar. Vou levar isso num restaurante, por exemplo, né? Um dispositivo feio. E aí eles acabavam jogando fora. Por mais funcional que fosse, eles jogavam fora. E aí eu conheci a impressora 3D e descobri que ela estava acessível, ela era muito barata, já não era mais 100 mil reais como custou há muito tempo. Teve uma queda de patente e isso fez com que diminuísse muito o valor. A gente está assim. falando o quê? De 10 anos atrás, mais ou menos? Mais ou menos, não, até que não. Foi em 2014, mais ou menos, que começou a baixar os valores. Né? Porque até então a impressora 3D era mais a nível industrial. Então, você só via nas grandes indústrias automobilísticas, por exemplo, para prototipagem de peça. Já não era, assim, para produtos finais, como é hoje. Hoje, a gente tem uma impressora que a gente chama de desktop, né, que você pode ter dentro de casa, uma impressora pequena, e ela tem uma precisão, uma qualidade incrível de um produto final. Na né, faixa de funcional. 2.500, 3.000 reais, por exemplo. Até menos. Tem impressoras hoje, assim, que você paga R$ 700, importando ainda. Então, quem quiser empreender na área, com certeza. ou ter muito no acessível. consultório, na clínica, é bem Sim. acessível mesmo. Muito acessível. Além dos materiais serem baixo custo. E o legal é que você pode fazer da forma como você quiser. Aprendeu a desenhar? Pronto. Você faz tudo que você quiser. É claro que a gente tem que sempre pensar nos materiais que a gente está usando, ressaltando que aqui no Brasil ainda não existe uma resolução da Anvisa específica para isso.
que é uma coisa que todo mundo me pergunta, se eu comprar uma impressora 3D eu posso sair vendendo. Não é bem assim, né? Apesar de não existir uma resolução específica de impressão 3D para a saúde na Anvisa, você tem que registrar o produto de alguma forma, como tudo nessa vida. Então, assim, muita gente vem achando que vai sair imprimindo e vendendo coisa e vai ficar rico. Não é bem assim. Tem que pagar a Anvisa, e se não pagar, teve muita gente que foi autuada e a multa não é baixa, a multa é de mais de 1 milhão. Entendi. Então, precisa ter essa relação burocrática com os órgãos reguladores. Exatamente. Além do ambiente controlado, né? Tá. Mesmo quando a proposta é para uma conduta terapêutica, você fez ali uma órtese... Aí é diferente. Aí é diferente. Aí tudo bem. É mais um dispositivo que você vai fazer em escala maior e vender isso, né? Exatamente. Tá. Conta um pouquinho pra gente do seu mestrado, como que foi? Então, o mestrado foi bem bacana, porque eu nunca imaginei, na verdade, que uma terapeuta ocupacional poderia fazer um mestrado dentro da engenharia. Então, assim, foi uma experiência incrível, porque eu tive relações com todos os tipos de engenheiro que vocês possam imaginar, e eles aceitam muito bem a terapia ocupacional, né? É como se a gente fosse a mecatrônica da engenharia. Eles falam muito isso para mim. Nossa, parece que a TO é mecatrônica da engenharia, né? Porque a gente sabe muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente não é tão valorizado, né? As pessoas não conhecem muito, assim, o que é a TO, né? As pessoas que eu diga não dentro da área da saúde, mas assim, fora dela, é muito difícil você conhecer alguém de exatas que saiba exatamente o que é uma TO. Né? Então eu tive que ganhar um pouquinho desse espaço, mostrar o valor, mostrar o que a gente sabe, porque muita gente acha que a gente não sabe nada de anatomia, por exemplo. E é engraçado então, assim, que depois que conhecem a TO, o pessoal não vive mais sem, né? Não vive mais sem, exatamente. Que até hoje, assim, eu sou procurada por vários engenheiros para desenvolver projetos. Hoje eu estou envolvida em diversos projetos para o Covid, e nenhum tem relação com terapia ocupacional diretamente. São dispositivos para VNI, por exemplo, né? Então, é bem diferente. Hoje eu estou tentando entrar no doutorado na USP, né? Que é engenharia elétrica, que também a pesquisa do seu mestrado foi em cima do quê? O que você tinha ali? Eu criei 3 dispositivos de tecnologia assistiva para lesão medular completa. Então, você pode falar um pouquinho mais disso? Claro. Que é uma curiosidade que eu tenho, inclusive. Eu tinha bastante demanda, né, de lesão medular, eu trabalhava na ACD, e a maioria desses pacientes chegavam para mim, por exemplo, e falavam, faz 13 anos que eu sofri um acidente de carro, e desde então quem dá comida na minha boca é minha ex-esposa, por exemplo. E essas coisas mexiam muito comigo, assim, não só o fato da pessoa não comer mais sozinha, mas o fato, assim, de ele ter uma pessoa que ele não queria mais que fizesse as coisas por ele, né? Então, eu comecei a pensar em dispositivos que eu pudesse ter um baixo custo, porque era uma pessoa que não tinha acessibilidade alguma em relação à parte financeira. E aí, eu comecei a fazer pesquisas em relação a isso e ver o que já existia. O que já existia, normalmente, era mais de 20 mil reais. E aí, eu falei, bom, então, como nada se cria, tudo se transforma, eu vou transformar esses dispositivos em... materiais acessíveis, né? Só que cumpram a mesma função. Então, por exemplo, eu fiz um alimentador, né? Eu chamo de alimentador, que, na verdade, na Coreia, eles criaram um que ele vai até a boca, ele tem um sensor, e aí, depois disso, a colher pega a comida sozinha e vai levando na boca da pessoa que tem tetraplegia. E aí eu falei, bom, mas... o meu paciente em si, ele tem um pouco de movimento, ele só não consegue levar até a altura da boca, mas até a altura do peito ele consegue. Então, eu criei um dispositivo que tem algumas hastes e, através de uma força de uma mola, ele consegue só dar um toquinho na colher e a colher sobe até a altura da boca. Então, foi feito todo um cálculo assim, de engenharia para isso. Além de outros dispositivos de lazer e o outro é para acender e apagar a luz. Tá. Ouvindo você falar, eu entro numa questão que é importantíssima, da gente sair um pouquinho do que a gente acha que vai dar certo e colocar uma competência de um olhar até multiprofissional, né, do engenheiro no seu caso. Quando você diz que houve uma implementação de engenharia ali, os cálculos feitos, isso colabora muito para a eficiência, para a efetividade da proposta, né? Exatamente. Isso é muito interessante.
Que eu acho que é bem isso que eu senti a falta na TO, né? Porque a gente cria diversos dispositivos que pra gente vai ser funcional, mas às vezes a gente não tem noção, por exemplo, de força, a gente não tem noção, assim, de que a gente pode usar uma mola para fazer alguma coisa mais automática. E tudo isso a engenharia traz pra gente, né? O conhecimento de materiais que existem já, que são de baixo custo, mas que a TO não faz nem ideia de como usar, né? Então a gente tem Muito esse bom, encaminhamento, assim. muito E bom. aí eu acho que é bem importante, assim, a gente criar um dispositivo para uma pessoa e não fazer o contrário, porque é o que acontece muito no mercado, né? As pessoas criam um dispositivo e depois vão procurar para quem que serve, Isso mesmo. né? Muito bom. Me lembra a época que eu trabalhei na CD, nós tínhamos lá um bioengenheiro, Milton Oshiro, Ah, ele é a doutora ótimo. Simone está aqui, inclusive, Sim. e eu lembro que ele estava começando com a questão da adequação postural, da impressão 3D dentro do estofado e tal. E Uhum. aí eu tinha uma grande contribuição, não só eu, mas os TOs que trabalhavam lá, as TOs, o departamento de terapia ocupacional, ele ajudava, inclusive, no calibre das máquinas para que aquilo realmente É, fosse eficiente para a proposta que ele estava planejando e que nós também planejávamos juntos. Então, eu estou sim. falando de 1998, 99, faz um tempinho. E ele Hoje a até coisa hoje é uma é uma referência, né? referência. Hoje a coisa evoluiu muito. E aí eu vejo a questão da robótica junto. Eu acho que a gente tem um cenário enorme para explorar ainda dentro desse campo. E chegando, inclusive, nas tecnologias 3D e não só de impressão, mas de áudio, de visual também, né? É, Você tem sim. experiência com outra, pegando a questão de maior complexidade, além da impressora 3D, antes de entrar no seu doutorado, né? Ou se você está prevendo alguma coisa além disso, da impressão 3D para o doutorado, acho que você já pode falar também. Mas o que mais dentro de tecnologia que há um tempo atrás era inacessível e hoje está ficando mais comum para aplicabilidade clínica? Tá. Eu penso bastante na inteligência artificial, né? Que é uma Uhum, coisa pouco comum na nossa área. A gente só vê em ficção científica, né? Eu já tive uhum. até pessoas me perguntando: ah, mas isso existe de verdade ou é só em filme? Não, existe de verdade, né? Por exemplo, consegue imprimir órgão? Consegue. Então, hoje em dia tem muita coisa da tecnologia que a gente não sabe. Um dos exemplos é o Tobii Eye Tracker, né, que é muito usado por pessoas com doenças raras e degenerativas como uma forma de retorno ao trabalho, como uma forma de comunicação. Ele usa um rastreador ocular, né? Ele funciona através de sensores. Então, esses sensores também são muito importantes dentro da TO, porque imagina um paciente que não tem movimento nenhum, ele consegue retornar para o trabalho por causa de um dispositivo. E, na verdade, esse dispositivo não foi criado para deficiência, né? Ele foi criado para jogo. E aí alguém no mundo viu que aquilo era útil para uma pessoa com tetraplegia, uma pessoa com doença rara, e hoje em E dia é muito adaptou. usado. E querendo ou não, assim, é um dispositivo de alta tecnologia, mas existem valores acessíveis dele. Por exemplo, um basiquinho aqui no Brasil, já convertendo com imposto e tudo mais, você paga uns R$ 1.400, né? Um básico. Interessante. Então, assim, R$ 1.400 para alguns pacientes é Uhum, acessível e vale a uhum. pena, né? E até para aplicabilidade clínica também, né? Para Com uso em certeza. consultório e tal. E Exatamente. para estudo, para desenvolvimento de conhecimento e novas tecnologias a Automatização de partir da casa. sim, tudo. E aí, Exatamente. seu doutorado? Conta um pouquinho para a gente. O que você está prevendo aí para o doutorado? Você já começou? Ainda não, por causa da pandemia, né? Era para já ter entrado nesse primeiro semestre, mas aí atrasou tudo. Provavelmente só consegui entrar no segundo se tudo correr bem, né? Espero que sim. Já tenho uma relação com eles, né, no laboratório lá do sítio da USP, estou desenvolvendo alguns projetos com eles. E esses projetos que eu estou desenvolvendo vão ser uma porta de entrada para o meu doutorado, né? Mas ainda não tem nada certo, não é confirmado. Eu só estou pleiteando mesmo, estou dentro do grupo. Uhum. Mas por causa da pandemia eu vou ter que esperar um pouquinho, né? Todo mundo, né? E aí a gente vai É, levando. Vai passar. Ok. Vamos entrar agora na questão da pandemia, claro, com propriamente dita. certeza.
Você adiantou que está trabalhando já nesse cenário e pensando dentro das demandas diárias que você deve receber, não só das suas em relação aos pacientes, mas hoje eu te enxergo como referência dentro da área, né, no cenário brasileiro, e é muito gratificante a gente ter uma pessoa que seja tão acessível assim, inclusive no auxílio a outros colegas, né? Você foi muito bem indicada por mim, não foi por um nem dois colegas, foram por vários colegas, então muito gratificante ter você aqui compartilhando esse conhecimento todo. Como que você vem enxergando o impacto da pandemia no seu trabalho e o que você vem desenvolvendo a partir daí? Tá. Uma das primeiras coisas que aconteceu logo que começou, né, a surgir casos, não só aqui, mas fora do Brasil, foram questões de tecnologia assistiva para prevenção da contaminação, né? Então começaram a me mandar até alguns dispositivos que foram criados em outros países, por exemplo, uma adaptação para a porta, para você não encostar, né, na maçaneta. E aí eu comecei a pensar com um grupo quais eram os dispositivos que a gente poderia criar para evitar essa contaminação, né? Então a gente começou a criar até uma extensão para maçaneta de porta, que essa extensão vai até o chão, e aí com o movimento de pé, né, uma pisada, você consegue abrir a porta. Então, assim, teve vários dispositivos aí que eu fui pesquisando que já surgiram. Vi um até de álcool gel outro dia que fizeram com cano de PVC, achei bem interessante, que a pessoa também, com uma pisadinha ali no pedalzinho, conseguia colocar o álcool gel na mão por uma haste de cima. Então, achei bem interessante. Acho que são várias soluções para ajudar na higienização, enfim, Eu contra a fico pensando contaminação. assim, com só um ganchinho, com o acesso que você tem e a experiência que você tem, é muito comum também nós olharmos o que o povo vem adaptando e pensar já uma forma melhor de desenvolver Exato. aquilo ou aplicar aquilo. Você tem Exato. sentido isso? Muito, até porque uma das minhas grandes frustrações, né, durante o meu mestrado foi que eu sempre tinha várias ideias. E sempre que eu ia procurar pesquisar, alguém já tinha inventado. E aí eu sempre falava, gente, e era sempre chinês, sabe? Chinês é muito inteligente. E aí eu falava, nossa, gente, eu não consegui inventar nada, né? Não tem nada que, assim, não exista. E aí os meus amigos engenheiros falaram, Natasha, você tem que entender uma coisa, nada se cria, tudo se transforma. Apesar de já existir, o que você pode fazer para melhorar? Né? O que você pode adquirir assim, de conhecimento para beneficiar outra pessoa em relação a alguma coisa que já existe, né? Então, assim, acho que milhares de coisas, né? Então, antes de começar um novo projeto, eu sempre procuro o que já existia e tento adaptar da melhor forma possível de acordo com a nossa realidade, né? Então tem bastante coisa. Fala um pouquinho da sua produção, então, dentro desse contexto de pandemia. Tá. Bom, primeiro eu estou no projeto IJA, né, que é um projeto de EPIs, né, a Face Shield. A gente pegou um projeto também, mesmo processo, já existia esse projeto e a gente adaptou de acordo com a realidade brasileira e de acordo com a validação profissional aqui no Brasil, né. Teve um trabalho... Face Shield, para quem não conhece, é aquela máscara que te cobre inteiro, né? Eu tenho até uma aqui, mais ou menos. Ah, que legal. Que a gente coloca aqui na frente, né? Para proteção, assim, principalmente dos profissionais que estão na linha de frente. Então, essa foi, assim, um dos primeiros projetos que eu entrei de cara, justamente porque a gente via que os profissionais estavam começando a ficar com medo e vários profissionais se contaminando. Então, a gente se juntou num grupo bem grande que, assim, hoje eu agradeço demais a oportunidade de estar nesse grupo, porque a gente conseguiu mais ou menos 72 mil máscaras hoje, né? EPIs entregues e foi bem legal. Então, é tudo feito em 3D também. E é bem efetivo. Tive bastante devolutiva legal. Só que no AutoGT, por onde eu sou responsável pelo projeto, a gente já entregou quase 2 mil. Né? Quem quiser saber mais desse projeto, tem uma página, você tem um... Tem, www.projetoigia.com.br. Lá tem todas as informações.
Acho que é até legal eu falar, né? Porque tem vários profissionais que estão assistindo e provavelmente não conheciam o projeto. Então, é um projeto bem bacana e é bem sério. Tudo doação, não existe caixa 2, não existe nada disso, ninguém vende. É um projeto bem sério mesmo, assim. Então, é bem legal. São os profissionais que trabalham com impressora 3D do Brasil inteiro, né? Aqui no Conselho nós estamos com uma coordenadora dentro dessa frente, que é a Priscila, que inclusive é cria sua. Mandou Ela um beijão é uma graça. Mandou um beijão. A Pri é uma graça de pessoa, sempre converso bastante com ela. Acho que ela é uma das pessoas assim que sempre me apoia bastante também por aqui. Empolgadíssima, e aí eu já sei de onde vem isso agora. Fala um pouquinho mais, além da Face Shield, o que mais dentro da questão dos EPIs e outras atividades, para a questão das atividades da vida diária, questão da prevenção, o que mais apareceu de demanda e que você acabou pensando e desenvolvendo? A primeira demanda apareceu pelos profissionais da fisioterapia. A maioria das demandas aparecem dos profissionais de físio. Estou até com um aqui na minha mão, que eu lancei essa semana, que foi o Clamp, né? Eu vi que ele já existia, só que assim, o que acontece? Os profissionais estão com falta desse tipo de material dentro dos hospitais, porque parece que ele clampeia a cânula, né, de intubação. Para o procedimento, porque eles precisam para evitar contaminação também e tudo mais. E aí eu criei um clamp, já existia um, na verdade, mas eu mudei o modelo e fiz ele articulado, porque eles falaram que não podia pressionar a cânula. Então, fiz um modelinho que pudesse ser aberto, com a ajuda de um engenheiro pensando comigo, com um médico, com físio. Então, foi um trabalho em equipe multi, foi bem legal. Então, esse é um outro dispositivo. Além disso, né, os dispositivos tradicionais de atividade da vida diária. Então, assim, a gente não pode esquecer que, além do Covid, a gente também tem pacientes que continuam tendo AVC, infarto e tudo mais, né? Continuam em atendimento também, por teleconsulta, teleconsultoria, ou presencial, se for caso eletivo. Exatamente. E aí, esses pacientes, por exemplo, principalmente aqueles que estão em home care, né? Que é uma coisa que, assim, eu tenho também muita demanda. Tipo, o que eu faço? Porque tem muito profissional entrando aqui e o meu, sei lá, marido tem uma doença rara, já usa traque, é paciente, assim, de alto risco, mas ele não pode ficar sem atendimento. Então, assim, primeiro a gente vai orientar os profissionais a aparamentar, né? Que isso acho que é o básico. Além disso, a vestimenta, né? Levar, sei lá, um outro par de sapato, usar sempre o mesmo dentro da casa do paciente, higienização dos equipamentos deles. E além disso, a gente tem que pensar até no tipo de tecnologia assistiva que esse paciente usa, né? Porque a higienização tem que ser diferente. Por exemplo, se ele usa um TOB, né? Um eye tracker, ele vai ter que ser higienizado. Por mais que ele não toque nele, pode ter caído alguma gotícula nele de algum profissional enquanto ele estava em atendimento. Então, acho que isso é uma coisa importante também em relação à higienização. Além disso, por exemplo, dentro de hospital, né? Em relação à higienização, todo mundo sempre me pergunta, não existe uma receita de bolo. Por quê? Porque cada hospital tem seu CCIH. Tem seu infectologista. E tem infectologista que gosta de um tipo de higienização específica e outro não. E tem alguns hospitais que aceitam algum tipo de dispositivo tem seus protocolos, perfeito. Então tem que seguir o protocolo do local de trabalho. E além disso, né, tem que realmente pensar se o dispositivo é higienizável ou se ele é descartável. Tem dispositivo que não tem como higienizar. E aí é descartável, né? Que eu acho que essa é uma das maiores dúvidas. Não é tudo que se higieniza com álcool 70, né, hoje em dia. Principalmente material de impressão 3D, por exemplo, que está entrando dentro dos hospitais, dependendo do que for, não tem como higienizar, né? As Face Shields está tranquilo, já foi validado e tudo mais, mas tem equipamento que é impossível, não tem como. Me preocupa muito o profissional revezando o equipamento de proteção EPI. Isso. Né? O EPI, o I, é por conta do individual, né? Então, se é individual, não é para ser revezado no uso, mesmo que higienizado. Então, só acho que cabe essa atenção. Você trouxe mais alguma coisa para mostrar para a gente aí? Olha, aqui eu não tenho nada para mostrar de específico. Que a gente já fica curioso, quero ver já. Você fala de AVD, eu tinha tanta coisa aqui impressa, mas assim, eu estou praticamente parada produzindo essas coisinhas, né? Mas eu pensei muito sobre isso quando a gente sugeriu, né, esse tema de live.
E pensei Uhum. até nessas pessoas por exemplo, uma pessoa com deficiência visual. Como que ela faria para se comunicar? Uma pessoa que, por exemplo, ela utiliza o toque. Tem muita Tá, pessoa com deficiência visual que utiliza o toque para se tá. comunicar. Segura um pouquinho, deixa eu só dar um recado. Olha Tá. só, nós temos 10 minutos de live, só que não vai dar para parar esse assunto aqui. Você topa subir de novo comigo se cair? Claro, claro, Ok, com certeza. então teremos doutora Natasha continuando esse assunto, e aí eu vou estender mais um pouco, então, com ela. Temos 110 pessoas, o que para terapia ocupacional é maravilhoso. Com São 110 certeza. multiplicadores aqui, Sim. interessados no seu trabalho. Então, por respeito a todo mundo, subimos novamente assim que essa live cair, porque eu quero continuar mais um pouco e eu tenho uma lista de perguntas aqui que eu Uhum, separei dos comentários, interessantíssimas. Queria explorar uhum. isso um pouco com você. Podemos? Claro, com Então, certeza. ok. A gente estava Para falando da isso. questão dos dispositivos visuais. Então, pensei muito sobre isso, até dei uma pesquisada, né, e vi que tem vários eu não trabalho com deficiência visual, mas eu vi que tem vários deficientes visuais que se utilizam do toque para se comunicar, né, Uhum. vibração e tudo mais. E nesse momento, em que o toque é uma das últimas coisas que a gente pode fazer, né, a gente precisa de um abraço e não tem, como que É. faz, né, para essa pessoa com deficiência visual conseguir se comunicar de maneira efetiva, né? Então, assim, é pensar na realidade que você vive junto com o seu paciente. Não, mais uma vez eu vou repetir, não existe eu falar para você, olha, utiliza tal dispositivo. Não, tem que conversar com o paciente, né, para ver o que que é o ideal, o que que se encaixa na realidade dele, o que que se encaixa na sua realidade também, porque você como profissional também precisa se adaptar à sua própria realidade, aquilo que você Uhum. conhece, aquilo que você pesquisou e aquilo que está disponível de material na sua mão, É. né? O que eu acho interessante dentro dessa sua fala, acho que dá para apontar, é a questão de que hoje em dia o acesso à informação e a outros colegas como você, que já tem mais experiência na área, nos remete a ter mais cuidado nesses desenvolvimentos e na confecção dos aparelhos, né, Exato. propriamente dito, da tecnologia, Sim. dos dispositivos. Então, diferente de tempos atrás, hoje eu acho que a questão da gambiarra, daquela adaptação feia. Eu acho que hoje, com Uhum. mais calma, conversando um pouco mais com os colegas, pesquisando um pouco mais de materiais, a gente consegue É, evoluir mais em dispositivos não só mais estéticos, como mais funcionais por consequência. A relação exatamente. interprofissional, acho que é isso. Só esse Exatamente. gancho. Até porque hoje, assim, pesquisando muito sobre tecnologia assistiva, tem muito pouco artigo científico, pesquisas, né, voltadas para isso, para a tecnologia assistiva. A maioria tá ligada à educação, mas assim, quando você vai nos artigos científicos, você não encontra, você não tem embasamento teórico. E uma das coisas que os teós, assim, principalmente quem está dentro de universidade, né, sempre fala, vamos embasar a nossa atuação no que tem de comprovação científica, né? A gente precisa embasar nossa profissão em comprovação científica. Em Só que, assim, ao mesmo evidência. tempo é muito difícil. Por quê? Porque não tem. E é isso que eu Uhum. falo para as pessoas, assim, né? Se você criou alguma coisa, tenta publicar, sabe? Tenta Publica. se ligar a alguma universidade, porque a gente precisa desse embasamento, né? Para estudos, para melhorias e tudo mais. Porque só assim a gente vai conseguir dar credibilidade, né, É, para é. essa área que é tão importante para a TO. E compor a nossa identidade dentro disso, né? Isso Exatamente. mesmo, a questão de trabalhar com a evidência, né? E Exatamente. levar a evidência para o planejamento, quer Uhum. seja de uma ação, de uma proposta, de uma conduta ou de um dispositivo, eu acho que faz toda a diferença. Exatamente. Ok. Dentro daquela linha de raciocínio que nós tínhamos conversado antes, falando ainda de tecnologia assistiva, quer continuar de algum ponto ali? Tava pensando até pessoas com cognitivo alterado, né? Que eu acho que é importante, porque eu recebi bastante mensagem sobre pessoas que trabalham com saúde mental, dessa Uhum. dificuldade de fazer os pacientes com cognitivo alterado entenderem que tem que usar uma máscara, porque normalmente eles arrancam, ou de entender em relação à higienização de algum equipamento, de entender que não pode encostar em qualquer pessoa ali na rua, né? De entender a questão do isolamento social, que é muito difícil.
Acho que até nisso a tecnologia também pode ajudar, né? Tecnologia assistiva. A gente criar formas de comunicar essas pessoas, né? Utilizar da comunicação alternativa mesmo, da melhor forma possível, né? Então, acho que isso também é muito importante, assim. Eu tive muita demanda de saúde mental, que é uma área que eu também não atuo, mas eu imagino que, assim, eu como TO trabalhando com tecnologia assistiva, eu trabalharia em cima da comunicação alternativa de acordo com aquilo que é possível para o paciente, né? Uhum. O que eu acho interessante é que você falando de saúde mental dentro desse contexto me remete no sentido de que a partir do momento que a gente mantém a pessoa, né, ligada ou eficiente no seu interesse, com as suas habilidades ou potencializada por uma tecnologia assistiva numa atividade significante para ela, isso por si só remete Exato. ela a maior equilíbrio dentro da saúde mental. Isso é fundamental. E mais do que isso, acho que remete a ela ao projeto de vida, né? Uhum. Que ela tem ou que ela almeja. Eu acho que é Uhum. um implemento muito grande. Muito legal essa questão da saúde mental dentro desse contexto. Sim. Pensando a questão de futuro, doutora Natasha, a gente falou de algumas questões que estão eminentes aí, mas eu acho que saindo um pouco, então, do país do terceiro mundo, do Brasil, entrando aí em países como Estados Unidos, Canadá, a própria China, Sim. Japão, a Austrália, eu vejo produzindo muito. O que você Uhum. tem visto lá fora em relação à tecnologia assistiva? Então lá, assim, tá bem parecido, na verdade não muda muito essa questão, né? Eu acho que a questão é que lá é mais acessível em questão de informação, né? Uhum. Suas Informação em referências relação, de... Você busca suas referências, pesquisa mais artigos de que país? normalmente mais do Japão e da China. Coreia, Japão, China, Coreia, mais Oriente, assim. Porque lá é mais acessível realmente, né? Então, por isso que provavelmente tem mais publicação, tem mais pessoas trabalhando nisso, né? Peguei como referência uma terapeuta ocupacional, Sonoko, ela é do Japão, e ela cria diversos dispositivos de tecnologia assistiva na impressão 3D. Ela não tem uma impressora própria, mas ela sabe modelar. E aí ela vai Uhum. numa Fab Lab, né, que é um local onde você aluga a impressora por hora, né, você paga por hora, e você pode imprimir o que quiser. Então, ela se utiliza desse recurso para conseguir fazer Uhum. muita coisa para os pacientes dela. E ela abre isso num arquivo open source, que isso que é o mais legal. Então, tudo que você vai procurar, normalmente está em inglês, em chinês, em japonês. Uhum. É, porque no mundo maker, né, da 3D, principalmente, é tudo open source, é tudo livre na internet. O bom é que o Google hoje traduz de forma mais apropriada, né? Cada vez melhor. Exatamente. O próprio Uhum, Google traduz, né? uhum, Pensando aqui na questão da aplicabilidade e tal, eu acho que é um grande implemento. A gente vem passando esse processo de pandemia que ele impulsiona o pensamento, a criação. Você falou de inovação, né? Eu acho que a gente encontrou muito isso na sua fala. Fiquei muito contente. É, aquele profissional que está começando na carreira, que quer uhum. acessar serviços, inclusive para pós-graduar, para saber um pouco mais, o que você sugere? Eu sempre sugiro procurar primeiro engenharia biomédica ou inovação em tecnologia, tem bastante pós-graduação em relação a isso. Design thinking, tudo que está envolvido em indústria 4.0. Se digitar lá, indústria 4.0 no Google, você vai encontrar diversas palavras-chave relacionadas a isso e diversas pós-graduações relacionadas à indústria 4.0. E a indústria 4.0, ela não significa que ela é só para os profissionais das exatas, das humanas. Não, a indústria 4.0 é para todos. E o que tem se falado muito, né, de profissionais 4.0 que estão envolvidos em inovação são esses profissionais que procuram misturar um pouquinho do que conhece com algo completamente novo, né? Então, por exemplo, misturar uma TO com uma engenharia, o que vai resultar, né? Já existem diversas reportagens que falam isso. Sei que muita gente não gosta de Globo, mas a Globo tem algumas reportagens muito legais sobre esse assunto, aquele Repórter por um Dia, alguma coisa assim. Eles fizeram
uma mistura entre diversas profissões, né? O que resultaria, assim, profissões absurdas que resultam em coisas maravilhosas. Então, eu sempre indico as pessoas a jogar lá no Google, porque, assim, Parece muita pós-graduação coisa. relacionada a isso aparece muita coisa, principalmente dentro da USP, viu? A E é um USP campo investe tão muito. grande, né? Você falando, começa a vir na minha cabeça a questão da indústria automobilística, indústria de Sim, alimentos, indústria de acessórios, até de sim. roupas. É um negócio maluco, né? Acho que você vê a Até se a gente aplicabilidade. for pensar, assim, por exemplo, na indústria automobilística, né? A gente já devia estar envolvido na indústria automobilística há muito tempo. Há Faz quanto tempo, tempo né? já não existe o câmbio automático, por exemplo, que é básico, né? Que, na É. verdade, ele é muito útil para deficiência ou E qualquer a outro tipo gente de adaptação. e dá para pensar que, na verdade, tudo está relacionado com a adaptação do ser humano para o melhor desempenho, né? Para a melhor Exato. performance. Acho que essa é uma ideia. Bom, nossa live vai cair em alguns segundos e eu já vou entrar então nas questões. Caiu, a gente levanta, tá bom? Espera que eu já Tá. te puxo ao vivo de novo e os colegas, a gente está mantendo aí mais de 100 pessoas nessa live, ela está maravilhosa, não dá vontade de parar mesmo. Bom, eu tenho uma terapeuta ocupacional aqui, a Camila, que ela disse que está atendendo paciente COVID no hospital também, muita demanda de TO, precisamos ficar na linha de frente. Aquele hospital que está sendo entubado, além da clipagem, adaptações de mobiliário, da própria posição dele em prona, você tem observado isso, tem pensado alguma coisa em relação a isso? Sim, eu tenho conversado muito sobre essa posição prona, né? Até porque tem surgido algumas possibilidades de criação de dispositivos para VNI de paciente. Então, tenho conversado com diversos físios e médicos para perguntar o que a TO poderia colaborar em relação a, por exemplo, o uso de uma máscara de VNI em posição prona, né? E aí eles têm me falado muito disso. Até teve um médico que falou assim, se existisse uma maca, igual aquela maca de massagem, que tem um furo no meio, ia ser perfeito. Né? Porque além de tirar ponto de pressão, você consegue usar uma máscara, não sei, talvez um furo maior. Né? Claro que não é uma possibilidade para qualquer hospital. Né? Mas é uma demanda assim, que você está observando que ela emerge a partir disso. Exatamente, ideias vão fluindo, né? E talvez assim, claro que provavelmente para essa pandemia isso não aconteça, mas talvez para outros tipos de usos, né, futuros, isso seja muito bem-vindo, né? Pensar numa situação como essa. Além disso, a gente pensar bastante assim que a TO também pode atuar na cardio-resp, né? Coisa que eu, assim, particularmente no começo eu não sabia disso, aí eu fui fazer um curso que eu achei muito interessante de terapia ocupacional na cardio-resp. E eu vi que a gente tem possibilidade de atuação. Por quê? Porque com o uso de tecnologia assistiva, a gente consegue fazer conservação de energia. Que é o eixo do trabalho do TO em cardiorrespiratório, exatamente. Né? Então, Muito assim, bom. acho que é muito importante, porque se a gente for pegar um oxímetro, né, e colocar no dedo de uma pessoa enquanto ela escreve, a gente vai ver que tem alteração na saturação. Né? Muito Então, é uma coisa muito básica que a gente pode adaptar. O engrossador e às vezes uma colaboração sutil representa ali a melhora do paciente, né? Ainda mais do estado pensando no crítico. Covid agora, por exemplo, que em baixa uma saturação de 90%, o paciente já está entubando. Então, assim, o quanto uma tecnologia assistiva nesse sentido não pode colaborar, né, nessa conservação de energia. Então, são coisinhas básicas. Tá. Eu tenho muito certo. bem, olha lá. Então eu tenho a dona Teo Gil, somos 54, vamos só esperar um pouquinho, pessoal voltando para a sala. Tempo de tomar uma aguinha, doutora Natasha. Eu, na verdade, estou com coca aqui só. Para manter acordado, que hoje eu acordei cedo. Ave Maria. Essa pandemia ela gerou uma demanda de trabalho para a gente, né? De envolvimento com tantas frentes. Eu falo isso para todo mundo, assim, que eu acho que eu estou trabalhando muito mais do que em dias normais e que eu vou precisar de uma quarentena só para tirar férias. Então, nem fale. Porque... Nem fale. Estou trabalhando Falo isso todo dia para o presidente aqui. Aliás, a levada está maluca para todo mundo, né? Sim. E aí, quando a gente entra nessa questão do cotidiano agitado, eu entro já somos 77, dá para ir já. A dona Teo G,
ela traz que a questão de ser muito relevante, de grande importância, trazer a atuação da terapia ocupacional nesse contexto de pandemia. E é justamente isso, né? A terapia ocupacional, ela tem uma visão integral, e aí eu deixo você comentar um pouquinho depois, e tão humanizada que a gente enxerga tantas frentes de ação, quer seja no hospital, como a gente veio conversando, quer seja na questão de saúde mental, da reorganização em função de um cotidiano que teve uma ruptura, onde o isolamento traz uma demanda enorme de questões para nós trabalharmos junto à população, e tantas outras frentes. Quer falar um pouquinho disso? Quer explorar isso? Com certeza. Acho que a TO assim, tem um papel fundamental, né? Principalmente justamente por causa dessa questão do isolamento, do medo das pessoas. E eu acho que não envolve só paciente diretamente. Eu acho que envolve a população como um todo, a saúde do trabalhador, né? Eu vi assim que a demanda de saúde do trabalhador dentro da terapia ocupacional está gigantesca. O que eu recebo de ligação ou de mensagem de profissionais, coordenadores de equipe, chorando, implorando ajuda, assim, absurdamente grande. Profissionais afastados, né, que não sabem como lidar com isso, porque eu prometi que eu ia ajudar, fiz um juramento e eu tô com Covid, como que eu faço, sabe? A pessoa se sente culpada. Então, assim, a gente tem diversas frentes aí para atuar, até pensando que um pós-Covid aí também pode gerar uma questão neurológica, né? E me chama a atenção a questão da nossa live anterior com a doutora Mônica Stuck, ela trazia a questão do pânico também, que é um outro lado desse profissional, né, que está no enfrentamento. Então, você tem aquele profissional que quer estar lá, mas foi recuado por questão sintomática, e aquele profissional que está sofrendo dentro desse enfrentamento e também pode ter uma grande contribuição multiprofissional na relação com o terapeuta ocupacional, né? Acho isso muito legal. A Fábia Della Piazza, ela traz a questão da fisio e a TO ser o yin e o yang dentro da saúde. Acho isso muito interessante porque a gente sai de uma cultura onde as profissões, quando eu me formei, na época, era muita competição um com o outro. E hoje a gente tem as áreas mais demarcadas, mais delineadas, e principalmente nas grandes instituições, né? Uma colaboração técnica muito grande de uma área com a outra. Você enxerga isso? Nossa, com certeza. Eu falo para todo mundo. Muita gente vem me perguntar: é verdade que existe essa rixa entre FIS e TO? Aí eu falo, gente, olha, desde que eu me formei eu nunca tive, muito pelo contrário, eu sempre trabalhei muito bem com os fisioterapeutas na minha equipe. Normalmente eu era a única TO no serviço e trabalhava com mais de 20 fisioterapeutas ou, né, uma equipe um pouco maior de físio. Mas assim, eu sempre me dei muito bem e eu acho que eles sempre me valorizaram também. Eu sempre tive fisioterapeutas do meu lado que sempre precisaram do meu trabalho de alguma forma, porque eles não sabiam também como fazer e eles sabiam que não era da atuação deles, né? Então, assim, acho que foi bem importante, assim, essa relação multiprofissional que eu acredito, assim, que começou realmente a pegar, porque nas faculdades começou a se falar sobre relações em equipe multi, né? A Unifesp, por exemplo, é uma faculdade que sempre ressaltou muito essa necessidade de relação entre equipe multi, né? De você saber o seu limite como profissional e respeitar o limite do outro também, né? Isso é experiência, isso é maturidade, inclusive, né? Exatamente. Eu vejo a TO hoje como a cereja do bolo. Nós temos profissionais que são muito valorizados pela própria falta de profissional no mercado. Então, quem geralmente está muito bem. E se não está bem, é porque tem que buscar uma competência ali, né? Trabalhar a questão da presença, da pertinência dentro de se integrar num trabalho de forma multiprofissional e mostrar ali o valor. Isso vem também com experiência, com capacitação, com maturidade. E aí me remete a um pilar que nós temos aqui no Conselho, que é a questão do crescimento da profissão, né? Então, daí o interessante, nós temos essa live, onde a gente consegue acessar, assim, mais de 4.000 pessoas em 2 dias, porque ela fica disponível. E a ideia de sermos multiplicadores do quanto essa profissão é rica em termos de satisfação pessoal para quem se encontra nela, né? Para quem enxerga que pode ser terapeuta ocupacional, coloca isso como projeto de vida, e para engajar os profissionais a crescerem dentro da profissão
e fazerem o seu trabalho aparecer assim como você faz. Eu acho que esse é o eixo da coisa. Eu acho Temos que é muito aqui... importante mesmo, assim, essa questão de nós, terapeutas ocupacionais, que somos ainda em poucos, né, no Brasil, a gente saber como divulgar essa profissão. Não é simplesmente saber, vou falar o que é terapia ocupacional. Pô, vai explicar o que é medicina, vai explicar o que é fisioterapia, não é explicar de forma técnica só. É você mostrar realmente para que a TO está aqui, para que ela serve, onde ela trabalha, qual a importância dela, né? E assim a gente acaba até inspirando outras pessoas. Eu tive muita gente assim que desistiu do que estava fazendo para ser TO, porque via como que era o trabalho da TO, assim, falava, nossa, me identifiquei, vou mudar. E acabava mudando. Pedagogas que se transformaram em TOs, né? Tem uma amiga minha lá de Curitiba, por exemplo, que ela queria fazer veterinária. Aí ela estava na fase de vestibular, ela veio me procurar para saber o que era TO. Eu levei ela comigo numa clínica que eu trabalhava na época, ela se encantou e hoje ela virou TO. Olha que legal, é isso. Exatamente. É isso. Ou a gente assume que nós temos que ser bons multiplicadores, ou a gente não vê essa profissão crescer por conta de nós chegar... temos 5.000 TOs em São Paulo. Eu não tenho TO suficiente para a demanda da RDC7, por exemplo, sim, onde temos que ter um TO em cada hospital, né, para referência. Então, só para te dar um exemplo, e assim eu vejo em todas as áreas. Então, o TO, geralmente, ele está muito bem, ele está bem na profissão, ele está bem encaixado, ele está valorizado, mas eu queria muito que esse TO não esquecesse de que ele faz parte de uma categoria, que precisa haver um associativismo. Hoje a gente tem a Abrato com o Derivan, o Dr. Derivan presidindo, e eu tenho muita esperança que a Abrato faça sentido na vida desse profissional hoje, sim, por conta da própria competência do Dr. Derivan, que está à frente. Então, eu acho que despertar isso, esse senso de categoria dentro da profissão, é o que nos remete ao crescimento. Sem falar do próprio sistema COFITO-CREFITOS, que está voltado para a evidência da profissão e para trabalhar para que essa profissão realmente tenha o seu espaço, não só técnico, mas político preservado. Lembrando até que cada um é responsável, né, também. Por sermos uma categoria pequena, nós somos todos responsáveis para fazer ela crescer. Então... A Larissa Bombarda TO está dizendo que o seu olhar é sensacional e muito rico para a terapia ocupacional. Muito legal, concordo plenamente, Larissa. Bia César. Muito bem. Bia César, você acha que a área de tecnologia assistiva é pouco abordada durante a graduação? Acho. Olha, na verdade, assim, dentro da Unifesp, tive uma ótima docente que eu lembro que ela foi responsável pelo laboratório de ART, não lembro direito a matéria, mas eu lembro que na matéria dela a gente criou dispositivos de tecnologia assistiva, né? Cada dupla tinha uma demanda, e eu lembro até na época que era eu e a Ana Flávia, uma TO também, que é do Servidor Público Municipal de São Paulo. A gente criou uma adaptação para a porta, né, para maçaneta redonda, porque eu falo isso para todo mundo, eu não sei quem inventou a maçaneta redonda, mas ela não serve para ninguém, né, porque se você lava a mão e não consegue sair do banheiro, então assim, ela não é ruim só para deficiência, né, e a gente adaptou essa maçaneta para criar uma maçaneta de alavanca, né, nessa época. Então, mas eu lembro que foi a única matéria que realmente a gente colocou a mão na massa. Mas eu acho que realmente falta isso dentro das universidades, porque eu tenho recebido bastante demanda, assim, de graduandos falando que nem sabe o que é tecnologia assistiva, né? Nem o mínimo. E eu acho que quando a gente aprofunda nesse nível que você trabalha, aí a gente já está falando de pós-graduação também, né? Sim, exatamente. Então, estimular aí as universidades a olharem para isso, inclusive como pós-graduação, porque aí eu acho que você tem, inclusive, maior produção científica envolvida e mais evidência por consequência. Com certeza. O pessoal está falando de outras associações nos comentários, então nós temos a Atoesp aqui de São Paulo. Cada estado, cada região do Brasil tem o seu braço da Abrato, então fica aqui o meu sentimento de associativismo e do quanto nós enriquecemos a categoria no momento em que trabalhamos seriamente, não no sentido da politicagem, mas no sentido da construção
do valor da capacitação, da multiplicação das boas práticas junto às associações. Essa é a minha esperança com as associações de terapia ocupacional. Natasha, inspiração em tecnologia e inovação na TO, muito orgulho. É a Lê IPS que está te falando. Agradeço muito. Amanda Bulbarelli, Natasha é sempre muito clara em suas exposições, nos inspira muito com seu olhar e trabalho. Amanda Bulbarelli é uma ótima TO também, tecnologia assistiva, recursos terapêuticos de todo tipo. Sou super fã. Jana Garcia, Natasha é um exemplo de profissional empenhada e dedicada. Eu acho que quando nós trazemos doutora Natasha, pessoal, para referência, eu já falei aqui que essa gestão do CREFIT 3 é muito horizontalizada, né? Ela trabalha sob demanda na linha do profissional. Inclusive, todos os diretores, eles atuam e já passaram por experiência nos 3 níveis de atenção, então nós somos muito apropriados do que falamos aqui. E quando nós temos a doutora Natasha aqui, é porque realmente ela pode contribuir, não só tecnicamente, mas como exemplo dentro da profissão, uma vez que o pilar aqui é o crescimento dessa profissão, né? E a doutora Jamília Albiero, hoje estamos conversando sobre isso, esse EPI, ele é seguro? A questão da segurança do IPI, não só do IPI, você quer fechar com um comentário em relação à segurança do próprio dispositivo de tecnologia assistiva? Claro. Porque acidentes acontecem, né? Sim, com certeza. E é justamente por isso que tem que ter Anvisa também, né? Porque você precisa ter um respaldo disso. Porque imagina se você não tem Anvisa, um dispositivo seu quebra e machuca um paciente, ele resolve te denunciar. Você, além de pagar uma multa por não ter Anvisa, você vai ter que responder um processo feio aí, né? Então, assim, todo dispositivo que a gente cria, na verdade, tem uma questão de segurança envolvida, sim, né? Você precisa fazer um estudo, né, para provar que aquele dispositivo tem o máximo de segurança possível. Então, até hoje em dia, existem diversos softwares que fazem isso, né? Tem um deles, por exemplo, que chama uma técnica, né, que a gente chama de análise de elementos finitos, que a gente consegue ver onde o dispositivo, por exemplo, tem risco de quebra, onde ele tem risco de deslocamento, que vai mudar a funcionalidade de um dispositivo. Então, assim, a gente pode se beneficiar desse tipo de tecnologia para provar que o dispositivo tem segurança. Além disso, como falei antes, tem que também estar envolvido na pesquisa ali, você tem que procurar o que já existe para você conseguir rebater que o seu dispositivo realmente cientificamente é provado que ele é funcional, que é seguro e que não oferece riscos, além disso, para o paciente. Né? Risco sempre vai ter de alguma forma, tá? Não vou mentir, sempre vai ter. Principalmente na questão da pandemia, onde a gente trabalha na emergência e à distância remotamente. E aí vai a minha pergunta, doutora Natasha, em cima desse tópico, que é a questão da sua experiência. Você vem trabalhando com teleconsulta, e aí, dentro disso, a gente tem o telemonitoramento, ele dá conta de manejar a segurança necessária para o uso desses dispositivos? Desde que seja muito bem orientado, né, para o paciente, eu acredito que sim. Né? Eu acho que tem que fazer todo tipo de acompanhamento, né, principalmente falando em telemedicina, teleconsulta, tem que olhar como o paciente está usando, ver de todos os ângulos possíveis, você tem que realmente ter certeza de que aquilo está sendo usado da melhor forma possível. Porque uma coisa é você usar uma tecnologia de forma isolada, né? E outra coisa é você usar com orientação. Eu sempre dou como exemplo aquela animação, Como Treinar o Seu Dragão. Quem assistir parte dessa animação vai ver que quando ele criou aquela prótese, né, para o dragão voltar a voar, de primeira ela não funcionou. O dragão caiu, né? Se fosse uma pessoa e ela caísse, ela ia quebrar a cara no chão. Ia se machucar feio. E aí, o que ele fez? Ele foi aprimorando o dispositivo até ser um dispositivo perfeito e funcional. E o que ele fez? Ele treinou o dragão, né? Ele foi o terapeuta que fez com que o dragão voltasse a voar com o dispositivo. E é isso que eu acho que a TO faz. Né? Ela oferece um dispositivo, ela treina com o paciente, ela aprimora o dispositivo até ter certeza que ele é seguro e funcional. Então, a gente tem que acompanhar tendo essa visão 3D. Olhar, falar para o paciente, já que a gente está fazendo teleconsulta, deixa eu olhar o dispositivo de lado, deixa eu olhar de frente, deixa eu olhar de costas, de ponta cabeça, faz o possível para ter certeza de que de todos os ângulos está tudo certo. Trabalha um piloto, né? Eu acho que remotamente indicar um dispositivo ou uma tecnologia
se você está com alguma dúvida ou inseguro enquanto à atuação ou ao uso, né, eu acho que talvez seja melhor segurar um pouquinho, pensar outras formas, envolver o familiar nisso, para que você possa ter uma dinâmica de condução disso de forma adequada, né? Sim. Muito bem. Eu acho que a gente conseguiu cercar esse tema de maneira muito competente. Eu estou muito feliz com o resultado dessa live. Quer deixar algum recado? Viu alguém nessa live aqui, quer mandar um beijo? Eu vi a tantas Adriana pessoas Klein. aqui. Eu amo a Adriana Adri. Klein. A Adri é minha inspiração, eu Ela falo mandou para um todo beijo mundo. pra gente aí e falou, Adriana não Klein para essa live, vamos continuar. Um beijão para Adriana Adriana. Klein é maravilhosa, ela foi assim a minha inspiração como TO desde o começo. Eu fui estagiária dela na Bidim na época e até hoje, assim, na minha entrada no mestrado foi ela que me apoiou, a minha entrada no doutorado foi ela que apoiou também. Então, assim, a Adriana Klein para mim é referência. Tecnologia assistiva é com ela também, muito boa por sinal. Além de várias pessoas que eu tô vendo aqui, pessoas que fizeram a graduação comigo, pessoas que eu conheci nesse meio do caminho, profissionais super queridos. Só tenho a agradecer pela oportunidade, fiquei bem feliz mesmo, honrada. Não acreditei, para falar a verdade, fiquei até nervosa antes de começar, mas estou muito feliz pela oportunidade. O Dr. Rogério Oliveira falou, Adriano, ela é a profissional, você tem que levar ela para a gente ouvir falar, porque vai colaborar muito. E colaborou. Então, O Rô não tenho também, como agradecer. maravilhoso. Em nome de todos os profissionais, dos 5.000 de São Paulo, dos 18.000 do Brasil, eu acho que a sua solidariedade em compartilhar esse conhecimento todo e estourar essa hora conosco aqui, a gente já está quase 1h30 juntos aqui nessa live, eu acho que não tem preço, ainda mais no momento onde a gente está tão carente de boas referências para entender melhor a atuação, o papel da TO nessa dinâmica pandêmica toda. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um beijão. Foi um prazer. Semana que vem nós continuamos com a doutora Evelyn Ribeiro, pegando a parte mais pesada de saúde mental, de lidar com sofrimento, e tenho certeza que assim a gente vai explorando aí todo o trabalho da terapia ocupacional no contexto da pandemia, do enfrentamento à Covid-19. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço, Adriano. Obrigadão. Beijo. Valeu.